Amém, privilégio estar aqui com vocês, na verdade recebê-los na nossa igreja. Quero dizer que é uma honra para nós podemos estar sediando aqui esse movimento do Call. E já fiquei muito feliz, hoje conheci o Brian, já orou por mim, já fui abençoado. E eu queria compartilhar algo com vocês, que eu creio que Deus está permitindo a gente viver com a nova geração. Antes, dá um abraço aí, dá um alô para quem está do lado, fala que bom que você está aqui, que Deus fale com você, que Deus se revele aí de maneira muito especial, que a gente possa alcançar a nova geração aí em nome de Jesus. Amém? Quem quer preparar a nova geração aqui? Deixa eu perguntar, quantos aqui se converteram até os 20 anos de idade? Levante as mãos. Dá uma olhada para... Quem se converteu com mais de 20 anos? Mais de 30? Está vendo que a nova geração ela tem que ser um alvo especial para nós de evangelização. Eles precisam, o coração deles, da nova geração, está aberto para o evangelho. E nós precisamos pregar para eles. Eu quero falar um pouquinho sobre como preparar, tá? E eu separei o texto aqui em Josué 3, versículo 5. Diz assim a palavra: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Você crê nisso? Alguns anos atrás eu fui convidado para pregar no corpo de bombeiros. E era na época da Covid aqui. E eu me preparei para pregar. E eu lembro que na noite que antecedeu ali aquela ministração no corpo de bombeiros, eu estava dormindo e eu tive um sonho. Na verdade eu acordei com o despertador, eu não sei se você já fez isso, e aí eu pus o alarme na soneca para despertar logo em seguida. E nesse inteirinho eu dormi de novo e eu comecei a sonhar com uma buzina alta que tocava. E à medida que eu sonhava com a buzina, eu ouvi uma voz, era um senhor que falava para mim assim: diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar preparados. E aí, aquela voz de novo: diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar preparados. E eu acordei, e o despertador estava tocando, e então eu me arrumei e fui para o quartel, fui lá pregar para os bombeiros. E quando eu cheguei, eu perguntei para o coronel que me recebeu: me explica como é que é quando o alarme toca aqui, como é que vocês se preparam? Ele falou: olha, a gente já dorme fardado, a mala já fica encostada no caminhão, porque quando o alarme toca, nós temos minutos, segundos, custam vidas. Em menos de 2 minutos a gente tem que estar fazendo socorro. Então é assim que a gente se prepara. E aí naquele dia, eu lembro que eu preguei para as pessoas e elas, por causa do Covid, eles me ouviram pela janela. O coronel me colocou num caminhão de bombeiro e me pôs me içou assim, né? Aquele que faz resgate assim, né? Aquele guindaste. E eu preguei, eu falei: me levanta mais alto porque eu quero falar para o pessoal dos prédios ouvir. E eu falei aquele dia sobre a gente estar pronto. Quando o alarme tocar, você precisa estar preparado. Quando o alarme tocar, eu quero estar preparado. Quem está preparado aqui? Eu não sei você como pastor, se é líder aqui. Quantos são líderes ministeriais aqui? Eu estou vendo, é o Tom lá no fundo. É uma careca. Cara, eu te amo, Tom. Que bom te ver. Bom, quando o alarme toca, em nome de Jesus, tocar, a gente tem que estar preparado. Eu não sei você como pastor, líder, mas o alarme já tocou e você não estava preparado. Eu já tive experiência de fazer atendimentos e o rapaz compartilhar um pecado e eu não estava preparado para responder. Eu tinha conflitos na minha alma. Eu já fui ministrar e não estava preparado. Eu já, sim, participei de situações, eu lembro, é caso de libertação. Eu falava: essa semana não foi boa. Mas o pior pecado que nós como líderes podemos cometer é não preparar a nova geração porque Deus
quer fazer através deles. Em nome de Jesus, quando o alarme tocar, a igreja nestes dias estará preparada. Quantos querem isso? Quando o alarme tocar, eu e você, nós estaremos preparados. Como preparar a nova geração? Como prepará-los para liderar coisas maiores? Porque o que Deus tem para fazer é cada vez maior, a revelação é maior. Como prepará-los? Durante muitos anos eu servi aqui na igreja como pastor de jovens e adolescentes, e há 3 anos eu assumi essa igreja. Meu pai liderou 35 anos, e nesse processo, nos últimos 5 anos de ministério do meu pai aqui, eu fui preparado de forma intencional para liderar. E eu lembro que um livro que eu li várias vezes da Bíblia nesse processo foi o livro de Josué e a história de Josué. Porque ao nos depararmos com a geração que conquista, também nos deparamos com um processo de formação que Josué foi submetido por Moisés. E hoje eu quero falar sobre esse processo, como Moisés preparou Josué e a nova geração para a conquista da terra. Preste atenção, o Brasil vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro de norte a sul, leste a oeste. Mas nós precisamos preparar a nova geração para conquistas maiores. Quantos querem fazer isso? Veja, a maneira de Moisés preparar Josué foi lhe dando responsabilidades, trabalhos. E é interessante que cada uma das funções que ele desempenha no processo de formação o prepara para se tornar um conquistador. E hoje eu queria olhar para essas funções, esses papéis. O primeiro papel que Moisés dá para Josué é o papel de servo. Observe o que diz a palavra do Senhor lá em Números 11:28. A Bíblia diz assim: Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos jovens escolhidos como assistente de Moisés. Olha que interessante, não era só Josué que era assistente. Haviam outros jovens que também estavam sendo preparados da mesma maneira. O primeiro papel era o de servo, de assistente. O que ele fazia? O assistente, ele chamava para as reuniões, preparava a barraca, carregava as malas, ajudava a subir a montanha. Ele era um assistente, um ajudador que andava ao lado. Sabe, se queremos preparar a nova geração para conquistas maiores, primeiro precisamos colocá-los nesse papel, a função de servo. E o que Josué aprendeu nesta condição que o equipou para se tornar um conquistador? Em primeiro lugar, ele aprendeu a valorizar o trabalho. Diga comigo, trabalho é bênção, não maldição. Mais uma vez, trabalho é bênção, não maldição. Muitas pessoas entendem o trabalho de forma equivocada. Antes da queda, o homem já trabalhava, e Deus instituiu o trabalho como forma de abençoá-lo. Era papel do homem cuidar do jardim e dar nome aos animais. Depois da queda, o trabalho se tornou mais penoso, mas o trabalho sempre foi bênção. Sabe, eu aprendi isso lá em casa logo cedo. Eu jogava vôlei e me machuquei, e um dia eu estava comendo e assistindo televisão em casa, tinha 15, 16 anos. Meu pai entrou e olhou para mim e disse: filho meu, ficar aqui o dia inteiro comendo e assistindo televisão, vai trabalhar. E eu fiquei bravo. Com 16 anos, os meus amigos não trabalhavam, todos queriam se formar para daí começar a trabalhar. E eu discuti com meu pai e disse: você vai trabalhar, porque quando seus amigos estiverem se formando, você vai ser chefe deles. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, numa empresa terrível. Eu não sabia fazer nada. Lembro da entrevista de emprego, ele perguntou para mim: você fala inglês? Eu disse não. Você mexe bem no computador? Eu disse não. E ele perguntou: o que você sabe fazer? Eu sei jogar vôlei. Ele deu uma risada e disse:
Vamos investir em você. Era um amigo do meu pai e ele me colocou como assistente do cara que cuidava dos computadores. Ele tinha um furgão e fazia conserto em várias empresas. Eu comecei a trabalhar com aquele cara. Sabe quanto eu ganhava? Nada, só o VT, a moedinha para ir e voltar. Eu comecei a andar com aquele homem, ele era adventista, guardava o sábado, mas trabalhava muito. E eu fui aprendendo o trabalho. Aprendi a montar rede, a fazer as correrias, mas mais do que isso, eu aprendi o negócio. Com 17 anos eu abri a minha empresa, junto com um amigo. Com 19 anos eu comprei meu primeiro carro e já comecei a dar entrada no meu apartamento. Quando meu pai disse, quando os meus amigos estavam saindo da faculdade, eu era chefe deles. Ei, preste atenção, quem quer preparar a nova geração? Coloquem eles para trabalhar. Eles precisam trabalhar. Trabalhar é bênção. Trabalhar é bênção. Quem quer crescer aqui, levante as mãos. Nós precisamos permitir que os jovens na igreja trabalhem. Eu fiquei muito feliz com o louvor. Uma salva de palmas para a equipe de louvor. Eles são a ilustração do que eu acabei de pregar. Não importa, às vezes a gente vai errar uma nota, vai dar um acorde meio fora, mas vocês estão trabalhando. E não só aqui, esses meninos são evangelistas, por isso eles foram convidados para estar nesse congresso. Eles pregam o evangelho nas ruas, eles falam de Jesus. Sabe, eu já passei por todos os ministérios de igreja. E eu quero dizer, eu já limpei banheiro, eu já trabalhei com o ministério infantil, eu já trabalhei no som, eu já trabalhei no louvor, eu já trabalhei com idosos, eu já trabalhei, eu não sei nem dizer, já organizei viagens missionárias, já organizei vários retiros e acampamentos. Graças a Deus eu fui forjado no trabalho. Quem quer preparar a nova geração? Tem que dar espaço para eles trabalharem. Como é que eles vão ser forjados? Deus vai fazer coisas cada vez maiores. Eu fui ministrado por vocês hoje. Muito obrigado. Vamos fazer evangelismo e vigília juntos. Vocês são uma bênção. Amém? Ó, e agora eu me comprometi, hein? Vou ter que ir na vigília. Olha, segunda coisa, o assistente tem o privilégio de caminhar junto, ao lado. Ele não apenas trabalha fazendo junto. Um dos privilégios dessa igreja é que nós temos um ministério colegiado. Eu comecei aqui muito cedo. E tinham pastores que trabalhavam em áreas que eu não dominava. E eu aprendi fazendo com eles. Como era especial quando um pastor me levava para fazer uma visita. Eu lembro a primeira vez que eu fui lidar com libertação, foi um tanto quanto interessante. Eu estava expulsando demônio e me batendo, e chega um rapaz e falou: pode parar, pastor da igreja, você está fazendo errado. Ele disse: você não precisa insistir. A autoridade é do nome de Jesus. Michel, sai para o lado. E eu fiquei meio constrangido, mas ele falou: qual que é o nome dela? Fulana, em nome de Jesus, você está liberta. A menina levantou completamente transformada. Aquele dia eu tive uma lição poderosa. Eu lembro do pastor que me levou para cuidar de dependentes químicos. Eu lembro do primeiro atendimento, eu achei ele um maluco, porque quando a pessoa terminou de contar os pecados, falar das suas crises, ele falou: tudo que você falou não é verdade. Eu vou te dar a oportunidade de começar de novo. Ela tinha falado que já fazia alguns meses que não usava drogas. Ele falou: não, conta de novo a tua história. Não dá para ir no médico e não ter o vínculo da verdade. Você vai perder o meu tempo e o seu tempo. Qual foi a última vez que você usou drogas? Anteontem. Isso, agora a gente tem um vínculo. Sabe, se eu não estivesse junto ao lado, eu não ia entender que as pessoas dependentes são manipuladoras e mentirosas, e que o processo não é sempre o mesmo de cuidado. E não, às vezes temos que ser duros. Eu não sei se você está me entendendo. Quantos querem preparar a nova geração? Levem eles para os atendimentos, levem eles para pregar nos presídios, levem eles para as ruas, para fazerem vigílias, para organizar viagens, e eles vão sim ter experiências do poder de Deus, e ao longo do tempo serão melhores do que nós. Servo. Josué foi servo. No mais, eu creio que muitas pessoas estão entendendo a liderança de Jesus de forma equivocada. Eu não sei se você parou para pensar os termos que a Bíblia usa para líderes. Todos são termos de escravos. Diácono era o mordomo que servia as mesas. Despenseiro era o escravo que cuidava das despensas quando o dono da terra ia embora.
Ele era que tinha a chave e distribuía para os outros. Ministro na Bíblia. Sabe que escravo era esse? O remador das galés romanas. Tinha um cara que tocava o bumbo e ele falava, dava o ritmo, e eles tinham que remar. O apóstolo Paulo se autodenomina como escravo de Cristo. Ei, preste atenção. Quanto mais subimos no posto de liderança, o que aumenta é a servidão. As pessoas hoje só querem regalias, estão distorcendo o evangelho, por isso escândalos estão acontecendo. A Bíblia diz que os últimos serão o quê? Os primeiros. Quem quer liderar aqui? Ei, quem quer liderar aqui? Olha para o seu irmão, eu quero servi-lo. Eu quero servi-lo. Nós precisamos colocar as toalhas e as bacias nas mãos dos meninos. Senão eles vão querer ser estrelas gospel. Eles vão querer ser famosos. Eles vão andar de espaçonaves e carros importados e vão fazer do evangelho um negócio, porque eles vão olhar para as suas estrelas e vão dizer, eu quero ser como ele. Isso não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregou. Ei, nós temos que ensiná-los a pregar o evangelho verdadeiro, que envolve morrer para si mesmo, que envolve dar a outra face, cuidar do outro, servir. É disso que se trata o evangelho. Ei, Josué foi servo de Moisés. O meu pai sempre dizia assim, eu não sei se você já viu um pastor de ovelhas trabalhando lá em Israel, mas o meu pai uma vez viu, e tinha um pastor e ele tinha um cachorro. Quando o pastor de ovelhas dava o comando, o cachorro vinha e o cachorro, dependendo do assobio, punha as ovelhas para fora. Dependendo do assobio, ele colocava elas para dentro do aprisco. Meu pai sempre me ensinou assim, Jesus é o pastor das ovelhas, nós somos só o cachorro. Se a gente seguir o comando, vai dar certo. Quem quer preparar a nova geração? Dê trabalhos para eles e os ensinem a servir. Amém? No mais a mais, quando eles estiverem servindo, o engajamento missionário, pregando o evangelho, eles vão ter experiências do poder de Deus. Sabe por que a igreja tem retrocedido em alguns lugares do mundo? A gente está mais preocupado em se defender do que atacar. Você tem que ensinar apologética, você tem que ensinar sim a defender a fé, mas os ensinem a pregar o evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Eles vão ver a glória de Deus, o poder de Deus. Quantos querem preparar a nova geração? Dê trabalho. Segundo, papel. Eu já falei demais, o problema, pastor, é que eu vou correr, tá? Segundo papel que Josué desempenhou, o papel de espia. Lembra do texto? Tá? Com outros 12, com outros 11, ele desenvolve o papel de espia. E o que Moisés queria desenvolver na liderança de Josué, ao colocá-lo para desempenhar esse papel? Eu creio que uma das funções mais importantes de um líder é saber tomar decisões. Eu, como líder aqui da igreja, eu tenho que tomar decisões todos os dias, e algumas são tão difíceis. Enquanto ele estava na escola da mentoria sendo preparado, ele foi espiar a terra. E ele aprendeu uma lição importante. Se queremos preparar uma nova geração que conquista, eles têm que desenvolver a capacidade do discernimento. Discernir. E é interessante como a Bíblia apresenta o discernimento. No grego, existem 3 palavras diferentes para falar a respeito de discernimento espiritual. A primeira é diacrisis, que é a capacidade de fazer julgamentos, tomar decisões. Esse é o distintivo da maturidade espiritual na Bíblia. Hebreus 5, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento, capacidade de entender o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. Também existe um outro termo que é sunesis, e ele está ligado à capacidade
entendimento especial das coisas de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios 3:8: pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Por vezes o Espírito nos dá entendimento. Eu sempre, quando leio a palavra, peço para que Deus me dê essa graça de enxergar a Bíblia com as lentes do Espírito. Por fim, gnose, que é um conhecimento especial da vontade de Deus. Sabe, as pessoas têm que aprender a ouvir Deus. A nova geração tem que aprender a ouvir Deus. O meu pai, desde pequeno, ele nos preparava assim. Na tomada de decisões, era em volta da cama. Ele fazia um momento de oração com os filhos e depois entregava a Bíblia para alguém. Deus vai nos mostrar o que temos que fazer. Eu abria a Bíblia e nós orávamos, e no final do momento de oração nós tínhamos a resposta. Eu aprendi com meu pai que Deus fala, Deus se revela, Deus mostra caminhos, Deus pode te dar discernimento. 10 espias enxergaram errado a terra. Josué e Caleb tiveram discernimento. Uns enxergaram os gigantes, eles enxergaram o fruto da terra. Essa é a terra da promessa que mana leite e mel. Discernimento. Quem quer preparar a nova geração? Os ensine a ouvir a voz de Deus. Os ensine a ter maturidade, a tomar decisão do que é certo ou errado. Impregne neles o conhecimento da palavra de Deus e os faça buscar a revelação do alto, porque à medida que eles tiverem esta graça, eles vão saber discernir o que é certo, o que é errado. Eles vão saber tomar decisões, e a igreja vai se manter conquistando. Amém? Eu podia contar muitas histórias, mas não tenho tempo, vou seguir em frente. Terceiro papel de comandante. Lembra? Lá quando acabou a água, Meribá, os amalequitas, Moisés sobe, e quando ele estendia as mãos, o povo vencia a batalha. Ele chama Josué e fala: você está no comando, vá, pega o exército. Agora olha que interessante, ele está lá no meio da batalha, levando paulada, suando, cansado. Quando ele olhava para cima e ele via Moisés com o braço erguido, ele começava a lutar e viu o exército lutando com uma força sobrenatural. Quando ele olhava de novo e Moisés estava cansado, eles começavam a perder. Sabe, quantos querem preparar a nova geração para as conquistas? Os ensine a lutar as guerras espirituais, as batalhas espirituais. Eles precisam comandar, eles precisam ir para o embate, eles precisam sim, no meio da luta, perceber o Deus que é todo poderoso e derrama graça e poder sobre nós. Eu assumi a igreja faz 3 anos. Quando terminou a votação, a Assembleia, Igreja Batista até é votado. Eu tive que ser eleito. Tinha acabado a eleição, eu recebo a ligação de um irmão, e ele queria uma reunião porque ele tinha dúvidas do processo. Era uma pessoa influente, importante, estava questionando o estatuto, a minha liderança, várias coisas. Eu me preparei para aquela reunião, eu li o estatuto, eu li o regimento, eu fui preparado, mas eu entendia que por trás de embates físicos existe uma realidade espiritual. Eu fui orar, jejuar. Eu li o estatuto, o regimento, me preparei para o embate. Mas eu fui me preparar espiritualmente, porque era uma guerra espiritual. Enquanto eu estava orando, jejuando, peguei meu caderno de oração e estava falando: então Deus, o que eu falo nessa reunião? E então Deus falou para mim: pega aquele relógio que está na gaveta da sua casa. Era um relógio que meu pai tinha me dado e não tinha conserto. Estava quebrado. E você vai dar para esse irmão esse presente. Eu falei: meu Deus. Compartilhei com a minha esposa o que eu tinha entendido do Senhor, e ela falou: mas meu amor, você chegou agora na Igreja Batista e já vai falar e dar um relógio quebrado, dizer que Deus revelou isso para você, você quer ser mandado embora no primeiro mês? E eu lembro que eu falei: mas meu amor, eu estava orando e foi muito diferente, eu sei que o Espírito falou comigo. Ela: então eu vou orar por você.
Nós fomos para a reunião, aquele irmão colocou suas dúvidas, eu respondi com o conhecimento que eu tinha do estatuto, do regimento. Nós fomos conversando e em determinado momento eu falei para ele: olha, eu estava orando por essa reunião é importante para mim, eu me preparei em oração e jejum, mas enquanto eu estava orando, Deus me mandou fazer algo, te dar um presente. É um relógio que não tem conserto, quebrado, mas eu queria obedecer. Isso faz sentido para você? Aquele irmão me pergunta: como que é o relógio, Michel? Eu falei: é assim, assado. Fui explicando para ele, e aí ele falou: há 10 anos atrás eu dei um relógio como esse para o seu pai, e foi um combinado que nós fizemos, um acordo. Eu entendi, o mesmo acordo agora eu tenho com você. Estendeu a mão e disse: eu estou contigo, eu sou leal à sua liderança, foi Deus quem te colocou aqui. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Deixa eu te dizer algo. Nós precisamos ensinar os meninos a se mover no Espírito e a lutar as guerras do seu tempo. Eles precisam. Se eles se moverem no Espírito e lutarem as guerras na força do Senhor, eles vão ver exércitos caindo por terra em nome de Jesus. Os ponha para lutar as batalhas, não os proteja da guerra, os envie para a guerra, e eles vão crescer na fé. Por fim, vou terminar o último papel. Estou correndo, Giri, pode chegar aqui do meu lado, pode me abraçar, eu já estou terminando. Se quiser vir em louvor, já estou saindo. Último papel: porteiro. Eu não sei se você lembra, Êxodo 33. Moisés encontra o povo lá com o bezerro de ouro, aquela coisa toda, aquele carnaval. Depois de repreender o povo, o que ele faz? Constrói uma tenda, e chama de tenda do encontro, e coloca fora do arraial. A Bíblia diz que Moisés orava ali, e ele faz algo interessante. Ele diz para o povo: olha, Deus está na iminência de ir embora, por isso nós precisamos buscá-lo. E aí quando ele sai todos os dias para ir para a tenda do encontro, todo mundo ia para a porta das suas tendas e ficavam orando para que Deus não fosse embora. O que representava a presença de Deus no meio do povo? A nuvem que os aquecia de noite, que os dirigia de dia. Quando ele falou: Deus vai embora, a nuvem vai embora. Era isso que eles entendiam. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, o que acontecia? A nuvem descia, Shekinah, nuvem sobre glória manifesta. Qual era a missão de Josué? Ele era o porteiro. Ele ficava: não entra, a nuvem desceu. Mas a Bíblia diz que quando a nuvem descia, a glória de Deus tocava Josué. Por isso ele não se apartava do meio da tenda. Ele não queria sair daquele lugar, o lugar da presença de Deus manifesta. Se queremos preparar a nova geração, precisamos levá-los a este lugar. Os nossos cultos podem ter luz, pirotecnia, pode ter o que for, mas se a nuvem não os tocar, eles não vão entender nada. Foi como porteiro na tenda do encontro que Josué aprendeu a valorizar a presença manifesta de Deus. Foi como porteiro que ele aprendeu que é na tenda que as coisas acontecem. Foi como porteiro que ele aprendeu que a glória de Deus, ela pode ser manifesta, Ele é real. Sabe que os jovens precisam? Eu vou te dizer, que a nuvem os encontre. A nuvem precisa entrar em cada escola, em cada faculdade deste país, e eles vão ver. Se houverem 3 ou 4 que começarem a orar, a nuvem vai descer lá, e as pessoas vão dizer: eu quero isso, eu preciso disso. Ei, o meu pai é pastor, eu ouvi muitos sermões, eu vim na igreja há 15 anos, mas eu não tinha encontrado a nuvem.
Quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a questionar: será que Deus existe? Será que isso é verdade? Será que isso era uma tradição da minha família? Na escola, os meus amigos falavam outras coisas, os professores outras coisas. Mas um dia, um amigo me levou para uma vigília. E quando eu cheguei na vigília, eu lembro, ele disse: era de madrugada, um apartamento aqui no Batel. Eu vou orar e os vizinhos não vão ouvir. 11 horas da noite. Ele pegou o violão, 20 jovens na sala, e eles batiam palma, cantavam alto. Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ninguém reclamava. Eu disse: tem algo de Deus aqui nesse lugar. Então ele estendeu as mãos, pôs na minha cabeça e começou a orar por mim. Naquele dia, o Espírito Santo me visitou com poder. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Era algo tremendo. Era como o som de muitas águas no meu interior. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. Aquela voz ficava cada vez mais forte. Eu caí de joelhos. Eu comecei a chorar muito. Eu tinha encontrado a presença manifesta de Deus. Sabe o que aconteceu? As minhas dúvidas foram embora. Elas acabaram. Eu tive um encontro. Pelo contrário, agora eu queria ler a Bíblia todo dia. Eu queria orar com os meus amigos, porque eu queria descobrir Deus. Eu queria de novo a nuvem mais uma vez. Eu queria um encontro com Ele. Ei, existem jovens nesse lugar. Tragam a nuvem para onde vocês estiverem. Ei, fiquem na porta da presença. Vão para a sala de oração. Levem esta glória manifesta aonde vocês entrarem. E eu te garanto, os seus amigos vão se converter. Levem a presença. Eu não creio. Podemos discutir muitas estratégias. Se não houver um movimento de oração sério por detrás disso, nada vai acontecer. Quem quer ganhar a nova geração? Orem nas escolas, orem nas faculdades, orem pelas ruas, orem com os jovens nos cafés, nas ruas, nos lugares onde eles estiverem, e vocês vão ver, a nuvem de Deus vai chegar, e nós vamos ganhar esta nova geração. É disso que se trata. Sabe o que eu vim aqui? Eu não vim ensinar vocês a conquistar ou pregar o evangelho para os jovens, não. Eu vim contar uma experiência que eu vivi. A nuvem desceu na minha casa e eu jamais fui o mesmo. Vamos começar um movimento de oração que esse país nunca viu. Vamos despertar os jovens em todos os continentes para orar como eles nunca oraram. E os sinais de Deus seguirão os que creem. Veremos a glória. Eu gostava do Lori Cunningham quando dizia: você já viu o cachorro correndo atrás de carro parado? Não. Se coloque em movimento. Estes sinais seguirão os que crerem. Ele vai seguir. Nós vamos orar. Vamos pôr os meninos para trabalhar. E a nuvem de glória vai nos tocar mais uma vez. Amém? Queria orar por você. Quantos querem formar servos, porteiros, comandantes, espias? Eu quero te ajudar. Eu quero participar disso. Eu quero preparar a nova geração. Vamos ficar de pé e orar pela nova geração. Senhor, quando o alarme tocar, eu quero estar preparado. Eu creio em breve o alarme vai tocar e Jesus vai voltar. Em breve o alarme vai tocar e os céus se abrirão. Em breve o alarme vai tocar. E eu quero estar preparado e preparar muitos para este dia. Eu quero pedir, Senhor, agora em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a equipar, a preparar a nova geração. Que possamos ensiná-los os caminhos do trabalho, colocá-los para servir. Que possamos desenvolver neles a habilidade do discernimento espiritual. Que possamos também, Pai, colocá-los no comando de batalhas, de guerras. Que eles aprendam a guerrear no Espírito. Mas, Pai, que possamos apresentá-los à presença maravilhosa de Deus. Shekinah, nuvem sobre. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor levante uma tenda de encontro em cada escola desta cidade.
Que o Senhor levante uma tenda da revelação, uma tenda de oração em cada faculdade deste país. Que o Senhor levante, Pai, em cada lugar onde tiverem jovens que creem no Teu nome, que eles possam levantar um altar de intercessão e que a Tua glória possa entrar, Deus, em cada faculdade, em cada escola, em cada lugar onde a nova geração se encontra. Que eles vejam a glória e sejam transformados pelo Senhor. Nos usa para este propósito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.